Maurício Macri sofreu uma grande derrota neste domingo, nas prévias lá na Argentina. São as eleições aí que antecedem as principais eleições que vão acontecer em outubro, mas já deu para ter uma boa ideia que muito provavelmente ele vai perder, né, a chapa do Macri, que é o atual presidente, vai perder aí para a chapa da Cristina Kirchner, né, que está como vice-presidente do Fernandes, que é o candidato a presidente, e aí traria aí de volta aquela velha esquerda lá na Argentina. As bolsas já caiu, o dólar subiu, os juros foram lá para cima, teve toda essa reação do mercado aí no dia de ontem, e aqui eu queria comentar com vocês sobre o que isso pode ensinar ao Brasil, o que o Brasil pode aprender com o que aconteceu neste final de semana lá na Argentina, e qual é o risco que a gente tem para não deixar isso acontecer por aqui também. Primeiro é preciso dizer que o Macri pegou um país muito difícil, a Cristina Kirchner, que era a ex-presidente, fez muitas coisas erradas, havia uma crise muito grande, então ele tinha um problema muito sério para resolver, não era uma situação fácil, mas mesmo assim ele cometeu grandes erros, e aí a gente vai listar aqui agora alguns deles. Primeiro é o seguinte, o Macri tinha um problema de não ter um apoio muito grande no Congresso, então ele tinha uma base pequena, era difícil dele conseguir aprovar as coisas que precisavam ser feitas, mas mesmo assim ele foi muito tímido nas reformas que precisavam ser adotadas naquele momento. Privatizações. A Argentina tem um monte de estatais deficitárias. A Aerolíneas Argentinas é um grande exemplo aí que custa milhões ao governo, que tem que bancar ali para fechar a conta. Acabar com subsídios, né? Aquela coisa do governo sempre fechando a conta aí de alguns setores especiais. Quem paga a conta no final sempre são os mais pobres, é a população em geral. A abertura de mercado, melhorar o ambiente de negócios, aumentar aí a competitividade, a concorrência dentro da economia argentina. Tudo isso foi feito de uma maneira muito tímida ou não foi feito, pelo contrário, e aí não tem milagre, não tem como a situação mudar. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser o mesmo. Então ele cedeu às pressões de sindicatos, dos grandes interesses que há na Argentina, assim como no Brasil. A Argentina até pior do que existe aqui, então ele fez controle de preços, ele imprimiu dinheiro, ele adotou muitas medidas que até, se a gente for analisar, muito parecido com o que a Dilma fez no seu último governo. Então, ele que assumiu o governo como sendo aí um liberal, alguém que poderia mudar o rumo do governo da Argentina, acabou caindo nas mesmas armadilhas que a sua antecessora, claro que num grau menor, mas ele não fez aquilo que deveria ter feito para mudar o rumo da economia da Argentina. A situação das pessoas não melhorou, o desemprego continua alto, inflação, e aí as pessoas insatisfeitas, sem emprego, sem dinheiro, veio a eleição, Cristina Kirchner na cabeça, e agora, muito provavelmente, em outubro, a chapa dela que vai ser eleita para assumir a Argentina a partir do ano que vem. Então, o que a gente pode aprender com isso, né? O que aconteceu na Argentina e o que a gente está passando aqui no Brasil? Nós temos que fazer as reformas necessárias. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de colocar a economia no eixo, de mudar o que tem que mudar, fazer reformas estruturais dentro do país. A gente acabou aí de passar a reforma da Previdência na Câmara, agora ela vai para o Senado. Tem muitas outras reformas que precisam ser feitas, reforma tributária, atingir aí esses privilégios que ainda existem no país, né, realmente tornar a economia uma economia dinâmica, favorável ao empreendedorismo, melhorar o ambiente de negócios. A gente tem que fazer isso agora, não pode ter timidez, não pode ter ali receio de mexer com interesses de grandes corporações, de grandes grupos de interesses que tem ali uma resistência muito grande, sindicatos, tudo isso que aconteceu lá na Argentina e que o Macri não conseguiu enfrentar. O governo brasileiro, o Bolsonaro, o Ministério da Economia, enfim, quem está hoje aqui tocando essas reformas, tem que olhar o que aconteceu na Argentina e não deixar acontecer isso aqui no país, porque senão o destino vai ser o mesmo. Se a economia não voltar a crescer logo, se o desemprego não diminuir, se as pessoas não começarem a sentir que a vida delas está melhorando, vai ser questão de tempo para as pessoas sentirem falta novamente daquelas ações populistas, daquele assistencialismo que existia aí na época do Lula lá atrás, mas que a conta chega, né? Como a gente viu, a conta sempre chega. Então, o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade para conseguir andar com as próprias pernas, ter uma economia autossustentável, que gera emprego, que gera renda, que gera riqueza. Isso é que é o mais importante. Então, a chance que a gente está tendo, as medidas estão sendo tomadas, mas não é algo que acontece da noite para o dia. O povo precisa ter paciência, mas o governo não pode hesitar e vacilar na hora de tomar as medidas que precisam ser feitas. O Macri foi muito tímido, ele que é um liberal, mas não era também um cara muito
convicto, né, nessas ideologias, é muito mais ali para um PSDB, um perfil muito mais tucano do que propriamente dito, do que alguém com um perfil como um Paulo Guedes, por exemplo. O próprio Bolsonaro também não é esse liberal raiz, né? É só você pegar o histórico dele das votações, ele nunca foi um cara com esse perfil, mas ele acabou dando a carta branca aí para o Ministério da Economia fazer essas mudanças. A gente espera que continue assim, bancando essa aposta numa mudança do estilo da economia brasileira, para que a gente não tome esse caminho. A Argentina agora, muito preocupante o que está acontecendo lá. Muita gente acha até que pode virar uma nova Venezuela. O Bolsonaro até comentou que as pessoas podem começar a migrar para o Brasil, né? A gente tem um problema ali de fronteira, com os argentinos fugindo da economia em colapso da Argentina e vindo para o Brasil. Isso pode acontecer sim. E o que é mais triste é que a Argentina tinha tudo também para ser um grande país. Se você olhar lá no passado, aos 50, 60 anos atrás, a Argentina era muito rica, né? Era rica não só localmente aqui na América do Sul, como era uma das maiores rendas per capita do mundo. Mas aí uma série de medidas equivocadas, uma série de crenças e de atitudes populistas, lá atrás com Perón, depois todos os presidentes aí dos anos 80 e 90, levaram a Argentina, infelizmente, para esse buraco que ela está hoje. E agora essas eleições mostram que o futuro é muito preocupante também. A gente torce para que eles se recuperem, quem sabe aí uma mudança de cenário muito rápida para essa eleição que tem pouco tempo para acontecer, é muito difícil, mas que o Macri também aprenda essa lição e os próximos que assumam a Argentina para que façam essa mudança e o Brasil também não perca essa oportunidade. Beleza? Um abraço e até a próxima.